Filipenses capítulo 4. Vamos recapitular as exposições anteriores, principalmente no capítulo 3, para nos situarmos aqui. Se os irmãos se recordam, no capítulo 3, no início do capítulo 3, foi iniciada uma exortação do apóstolo Paulo para que a igreja em Filipos, se acautelassem, se protegessem dos falsos mestres, que o apóstolo Paulo vai chamar no verso 2 de cães, de maus obreiros e de falsa circuncisão. Nós vimos que nesse contexto o apóstolo Paulo estava se referindo aos que nós chamamos aqui de judaizantes. Não eram os judeus de berço, mas aqueles que não sendo judeus genuinamente, tinham crido no Senhor Jesus Cristo e estavam pregando a necessidade de circuncidar para ser salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Então era necessário, além de crer no Senhor Jesus Cristo, que nós vemos no capítulo 15 de Atos, era necessário também que eles fossem circuncidados. O apóstolo Paulo vai chamar aqui a falsa circuncisão. O termo grego aqui foi exposto anteriormente, de falsa circuncisão aqui, era de mutilação a palavra. A palavra mutilação ele chamou de falsa circuncisão, porque como foi esvaziado o propósito de circuncisão de acordo com o chamado que Deus tinha feito com Abraão, esvaziaram todo aquele propósito espiritual e divino, o apóstolo Paulo chama que aquilo que os judaizantes estavam querendo era apenas mutilação. Estava vazio de qualquer propósito espiritual. Estava esgotado de qualquer propósito espiritual. Então o apóstolo Paulo desenvolve a partir do verso 2, falando para a igreja que isso não tinha proveito nenhum. Na nova aliança, depois do sacrifício de Cristo, colocar esse peso era voltar às sombras, era voltar ao peso da lei, era desconsiderar a obra de Cristo. E ele chama, inclusive ele coloca a sua própria vida como suposto exemplo. Se é para se vangloriar na carne, o apóstolo Paulo vai demonstrar, a partir dos versos posteriores, que ele tinha muito mais razões. Ele era hebreu de hebreus, ele era da linhagem de Benjamim, ele é contra a doutrina fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Então, em questões humanas, o apóstolo Paulo ele tinha muito mais critérios, muito mais credenciais para se colocar acima dos judaizantes. Mas ele fala que ele abriu mão de tudo e viu que isso aí não tinha proveito nenhum diante da glória do Senhor Jesus Cristo, da sua obra. Depois, a partir do verso 12 até fechar no verso 1 do capítulo 4, ainda nessa sequência de inimigos da cruz de Cristo, nós vamos ver que o capítulo 3 se encerra a respeito dos sensualistas, né? Aqueles que pregavam a graça não no sentido legítimo dela, mas empregavam no sentido de que a salvação ela não precisava vir acompanhada de obras, que foi exposto pelo pastor Fernando no domingo passado. Não era necessário, uma vez salvo, viver em novidade de vida e viver de modo digno com o chamado, com a vocação daqueles que foram chamados pelo Senhor Jesus Cristo. Nós chamamos esses então de sensualistas. O apóstolo Paulo então fecha no verso 1 do capítulo 4, foi até ali que foi pregado pelo pastor Fernando, que portanto, meus irmãos, ou seja, concluindo essa parte, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Depois de chamá-los a se protegerem em relação aos falsos mestres, aqueles que estavam atacando a igreja de Cristo, ele conclui chamando esses irmãos de amados, orando por eles e pedindo, rogando para que eles permanecessem firmes no Senhor, firmes no Senhor Jesus Cristo. Nós vamos então expor a partir de hoje o verso 2 até o verso 7, essa perícope, onde nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele vai trazer de novo assuntos que já foram trabalhados na epístola. Nós vamos trabalhar aqui a questão da ansiedade, nós vamos trabalhar aqui como devemos nos portar como crentes, mas dois pontos aqui que podemos enfatizar, que pode ser demonstrado como a ênfase da epístola, é que o apóstolo Paulo novamente vai trabalhar a unidade, ele vai rogar novamente pela unidade da igreja,
nós vimos na exposição do capítulo 1 que, apesar dos filipenses serem pessoas crentes que tinham cooperado com o Evangelho, cooperado com o apóstolo Paulo, inclusive enviando donativos para várias partes, para Jerusalém, eles, apesar disso, sofriam com uma questão, um problema de unidade doméstica. Apesar desse relacionamento com as igrejas de fora, de Filipos, com esse empenho em cooperar com o Evangelho, enviando doações para fora, no que tange ao interior, à igreja local, eles tinham um problema com unidade. Nós estamos expostos no capítulo 1, que quando o apóstolo Paulo vem enfatizando, chamando eles a permanecer unidos, inclusive trazendo o exemplo de Cristo, a humilhação de Cristo no capítulo 2, é justamente porque eles sofriam com um problema, com divergências, com conflitos no seio da igreja, que estava minando a comunhão e a unidade do corpo de Cristo naquela igreja local. Então o apóstolo Paulo vai novamente enfatizar a necessidade de unidade da igreja. E um outro ponto que ele tem trabalhado aqui também, ele vai enfatizar novamente, é o dever. Ele vai trabalhar o dever do cristão de estar alegre no Senhor. Novamente o apóstolo Paulo vai trabalhar o imperativo: alegrai-vos. É uma ordem do apóstolo Paulo aos crentes em Filipos e a todos nós, já que nós vimos, inclusive nos primeiros versos do capítulo 1, que isso não se restringe apenas à igreja de Filipos, mas o apóstolo Paulo está enviando para todas as igrejas, e podemos expandir isso com uma palavra de Deus que é, inclusive, em questões atemporais para nós, cerca de 2000 anos depois. Então vamos ler a palavra do Senhor a partir do verso 2 do capítulo 4. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Até aqui, irmãos, que o Senhor possa, através do seu Espírito, iluminar a nossa mente, para que possamos compreender a palavra dele. Logo no início do verso, nós vemos que o apóstolo Paulo inicia um rogo. Ele roga a uma mulher chamada Evódia e roga a uma outra mulher chamada Síntique. E esse rogo, esse pedido do apóstolo Paulo é para que elas viessem a pensar de modo que se concordassem. Ele fala aqui: rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. O que nós podemos novamente trabalhar aqui é a questão da unidade. Se nós vemos no verso 3, como foi lido aqui, o apóstolo Paulo, fica bem claro que o apóstolo Paulo demonstra que essas mulheres, elas trabalharam de modo a cooperar e a auxiliar o apóstolo Paulo. Ele diz que, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus. Nós podemos então fazer inferências aqui do texto, por algum motivo que nós não temos detalhes aqui da epístola. Essas mulheres que auxiliaram o apóstolo Paulo na pregação do Evangelho e tudo que envolve o Evangelho de Cristo, a causa do reino de Deus, elas estavam unidas nesse propósito de cooperar com o Evangelho. Mas por algum motivo que não está escrito para nós, que não foi revelado para nós, essas duas mulheres, elas tiveram algum conflito. Elas tiveram algum conflito que foi prejudicada a comunhão delas. É por isso que o apóstolo Paulo está rogando por elas. Ele está rogando a elas que pensem concordemente, ou seja, que elas
voltassem à comunhão. Nós vemos no capítulo anterior, no capítulo 2, no verso 3, que o apóstolo Paulo, quando ele está falando aqui da unidade, ele diz que nós, os crentes, não somente os filipenses, não devemos fazer nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o qual é dos outros. É muito provável que essas duas mulheres, Evódia e Sintique, não estavam pensando concordemente no Senhor. Como pecadores, assim como nós somos pecadores, por algum motivo que não foi exposto, elas tiveram perspectivas diferentes quanto a algum assunto. E novamente, tendo essa ênfase da epístola, que é um chamado do apóstolo Paulo para a unidade do corpo de Cristo, a unidade dos cristãos, ele enfatiza isso. Se ele tem tratado a respeito da unidade, e o apóstolo Paulo tem ciência de um caso particular que tem prejudicado a unidade do corpo de Cristo, da igreja local, ele utiliza a própria epístola para tratar e admoestar essas duas pessoas, essas duas mulheres que estavam com a comunhão prejudicada. Nós podemos tirar lições desse caso, dessa situação. A primeira lição que nós podemos tirar é que verdadeiros cristãos legítimos, por causa do pecado que ainda habita neles, que ainda habita em nós, eles podem sim ter divergências graves e sérias, a tal ponto de a comunhão deles ser prejudicada por conta desse ponto de vista diferente. O apóstolo Paulo em nenhum momento considera Evódia ou Sintique como mulheres não cristãs. Pelo contrário, o apóstolo Paulo relembra que elas auxiliaram o trabalho. Ele não abandona ou não chama a elas serem abandonadas como não cristãs. Muito pelo contrário, ele chama o seu companheiro de julgo a ajudá-las nesse processo, nessa reconciliação, como nós vemos no verso 3, esse companheiro de julgo. Essa é a primeira lição. Nós, como cristãos, por causa do pecado que habita em nós podemos sim chegar a tal ponto, e é esse pecado de ter a nossa comunhão com o nosso irmão prejudicado por conta de perspectivas, de pontos de vista que se baseiam muito em orgulho, como nós tratamos aqui na EBD, coração orgulhoso, coração não humilde, como o apóstolo Paulo chama a nós termos aqui no capítulo 2. E por conta disso, com essa comunhão prejudicada, e o apóstolo Paulo considerando essas mulheres ainda cristãs, nós temos a segunda lição que podemos aprender com esse caso. É que a solução para a reconciliação, quando isso acontece, é o Senhor Jesus Cristo e o seu Evangelho. Se de um lado nós temos uma realidade, triste realidade, de que os crentes podem sim ter a sua comunhão prejudicada por causa do pecado, por outro lado, o apóstolo nos ensina que isso não deve ficar assim. Aqueles que confiam no Senhor e confiam no Senhor Jesus Cristo e chamam Ele de Mestre, Jesus Cristo como Senhor, e dizem que o amam, o Senhor diz na tua palavra que aqueles que o amam guardam os seus mandamentos. E o Senhor, resumindo a segunda parte dos mandamentos, diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, e de modo ainda mais profundo e mais especial devemos amar aquele que nós chamamos de irmãos. Então, se de um lado, infelizmente, existe esses problemas, divergências e brigas, de outro nós devemos buscar a solução. E a solução não está fora de Cristo, pelo contrário, a solução única é olhar para o Senhor Jesus Cristo e olhar para o seu Evangelho. Porque quando nós olhamos para o Evangelho exposto na vida do Senhor Jesus Cristo, a mensagem que Ele nos ensina é que de um lado nós temos o pecado,
e de outro nós temos um Deus que nos perdoa. Nós vemos no capítulo 2, inclusive a partir do verso 5, o grande exemplo de humilhação do Senhor Jesus Cristo na encarnação, quando Ele encarnou por nós, se humilhou por nós. E Ele justamente nos chama a fazer o mesmo, a não permanecer desse modo, com partidarismo, nutrindo mágoa, nutrindo raiva daquele que nós chamamos de irmãos, de irmãs, como nesse caso aqui. Mas devemos lembrar, inclusive, da oração do Pai Nosso, porque na parte onde nós pedimos perdão, nós pedimos o quê? Perdoa-nos. De que modo? Assim como nós perdoamos os nossos pecados, os nossos devedores, aqueles que têm nos ofendido. A partir do momento que nós vivemos de modo que nós pedimos perdão, confiamos no perdão do Senhor Jesus, mas não perdoamos o nosso próximo, há um grande problema na nossa vida cristã, do modo como nós temos vivido. Porque nós temos sido como aquele servo incompassivo, o servo mau, que foi perdoado numa quantia muito superior pelo seu Senhor, mas o conservo ele não perdoou uma quantia muito inferior. Nós lembramos da conclusão dessa parábola ensinada por Cristo, é que o Senhor, que representa Deus, fala que esse servo é um servo mau, um servo incompassivo, e que ele então revoga o perdão concedido e lança vamos dizer aqui, no inferno, aquele servo que não perdoou o conservo. Esse é o ensino que nós temos, o chamado que nós temos. O apóstolo Paulo não roga para que elas apenas pensassem concordemente, mas que elas pensassem concordemente como? No Senhor. O outro ensino aqui é justamente esse. O apóstolo Paulo não está trabalhando uma ideia de que elas devessem chegar a um consenso, onde cada uma, na sua perspectiva humana, afastado da palavra do Senhor, buscasse abrir mão do seu ponto de vista para chegar a um consenso humano. Mas o apóstolo Paulo fala para que elas pensassem concordemente no Senhor. E aqui nós temos uma questão objetiva trabalhada aqui, que extrapola a questão subjetiva em relação a perspectivas diferentes dessas duas mulheres. Quando o apóstolo Paulo fala que elas devem pensar de modo concorde no Senhor, ele traz um aspecto objetivo que é a verdade, que é a palavra de Deus. E essa palavra ela é única. Ele está chamando elas a pensarem concordemente, porque como cristãs, como crentes, elas devem pensar de acordo com a palavra de Deus. A palavra essa que é objetiva. Novamente, nós não sabemos qual era o problema que elas estavam enfrentando, mas o apóstolo chama elas a se reconciliarem e a pensarem dali para frente de modo concorde no Senhor, baseado na palavra, baseado no ensino apostólico, que é a palavra de Deus, que é o ensino do Senhor Jesus Cristo. E no verso 3, nós vemos aqui, pelo menos na versão árabe, fala: a ti, fiel companheiro de jugo. Não tem o nome aqui de quem seria esse fiel companheiro de jugo na tradução, mas em algumas versões o nome desse fiel companheiro é Sísicos. E a gente pode inferir aqui o porquê de não ter o nome dele, é porque o apóstolo Paulo justamente faz um jogo de palavras aqui, nessa parte. Porque Sísico significa companheiro de jugo. Sísico significa companheiro de jugo. E por que nós podemos traduzir que é um nome e não uma expressão que o apóstolo Paulo está dizendo? É porque no original ele fala verdadeiro Sísico. Ou seja, ele está se referindo a uma pessoa, verdadeiro companheiro de jugo. E ele pede que é esse companheiro de jugo, ou seja, aquele que tem acompanhado o apóstolo Paulo, esse homem chamado Sísico, que tem acompanhado o apóstolo Paulo nos sofrimentos por conta do Evangelho, que ele se empenhasse também a ajudar para que essas mulheres novamente se recuperassem a comunhão. Nós vemos que ele fala: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas aqui ele vai trabalhar o porquê, porque elas já haviam se esforçado juntas em prol do Evangelho,
E agora ele chama esse fiel companheiro a ajudá-lo nesse processo. E novamente nós podemos tirar uma lição aqui, porque quando existe um problema no seio da igreja, um problema particular, que nesse caso aqui envolve 2 pessoas, isso não é um problema que afeta somente essas 2 mulheres, ou essas 2 pessoas, ou 3 pessoas, conforme for o caso, mas é algo que prejudica todo o corpo de Cristo. Nós vamos ver adiante, 1 Coríntios capítulo 6, Paulo vai trabalhar isso, o exemplo, como a unidade da igreja é um exemplo para os ímpios. E como essa unidade, quando ela não é demonstrada, ou quando ela não existe no seio da igreja, como o nome de Cristo é envergonhado. Porque o corpo de Cristo está sendo exposto lá fora, quando existe essa desunidade, essa falta de comunhão. Então, quando ele diz que é esse fiel companheiro que nós vimos que é o Sísifos, chamado Sísifos, ele deve se esforçar para que elas voltem à comunhão, como é dever dos crentes que creem em Jesus Cristo. Ele ensina aqui que nós, como membros do corpo de Cristo, diante de uma situação que envolve pessoas que estão com a comunhão prejudicada, também devemos de algum modo nos esforçar, na medida do possível, para que essas pessoas voltem a ter comunhão. Ter sabedoria no aconselhamento. Porque veja, quando 2, 3, 4 pessoas, parte da igreja, está com a comunhão afetada, é como se um dedinho do corpo estivesse machucado. Nós vimos isso muito no livro de Efésios, quando uma pequena parte do corpo ela está lesionada, todo o corpo sente o incômodo disso, o prejuízo disso. Devemos então trabalhar desse modo como crentes no corpo de Cristo, de modo a nos esforçar, não a questão que envolve somente a liderança, mas devemos todos nós, como corpo de Cristo, nos esforçar para que essa comunhão ela seja restabelecida. Outro ponto que vemos aqui no verso 3 é que o apóstolo Paulo ele menciona alguns nomes. Ele fala de Sísifos, que era o companheiro de jugo, e ele menciona, quando ele relembra a ajuda que recebeu dessas 2 mulheres, ele cita Clemente, esse Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. E aqui o apóstolo Paulo, ele muda a perspectiva brevemente da perícope, porque até então ele tem trabalhado aqui questões ainda terrenas. Ele tem falado da igreja ainda aqui, nesse mundo. E o apóstolo Paulo cita nomes que se encontram no livro da vida. Ele muda a perspectiva terrena e agora ele trabalha uma questão escatológica, uma questão que envolve salvação. E quando o apóstolo Paulo fala desses nomes que se encontram no livro da vida, nós devemos pensar, imagina essas pessoas do tempo do apóstolo Paulo lendo essa epístola e tendo a certeza, porque nós vimos que os apóstolos tinham a mente de Cristo, eles tinham um agir, uma revelação especial da parte de Deus, porque eram representantes do Senhor Jesus Cristo. Imagina que mensagem esperançosa dessas pessoas ao ouvirem um apóstolo que tem a mente de Cristo afirmar com certeza que o nome dessas pessoas estava escrito no livro da vida. E quando nós falamos de livro da vida, nós devemos corrigir alguns erros aqui teológicos, alguns ensinos teológicos, como se Deus ele não fosse o Deus todo-poderoso, o Deus que decreta todas as coisas, mas o Deus que é um poeta que ainda está escrevendo. Existem músicas cristãs que incorrem nesse erro em ensinar que Deus está escrevendo o nome das pessoas ainda no livro da salvação. O apóstolo Paulo, ele utiliza nomes que já se encontram no livro da vida. A nossa fé está amparada numa certeza. A nossa salvação está amparada numa certeza. A certeza de que Cristo morreu por nós, triunfando na cruz do Calvário, conquistando a nossa salvação.
escrevendo não, confirmando o nome que já estava escrito no livro da vida. Se nós abrirmos em Apocalipse, capítulo 3, para entendermos aqui que o livro da vida que o apóstolo Paulo se refere é o livro da salvação, aquele grandioso livro, um livro de Deus, da Trindade, onde, pela graça do Senhor, os nossos nomes lá estão escritos. Capítulo 3 de Apocalipse, a partir do verso 3: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Não existe apagar, passar borracha em nome do livro da vida. Uma vez escrito, nós temos a certeza vindo de Deus de que Ele fala que aqueles que têm o nome escrito nesse livro da vida, aqueles que foram escolhidos por Deus naquele pacto de amor da eternidade, onde Deus elegeu um número de pessoas, uma multidão muito grande, que Ele haveria de salvar na progressão da história, na progressão da revelação. Nós temos a certeza que esses nomes alcançarão a fé. Antes de nós nascermos, esses nossos nomes, pela graça do Senhor, aqueles que são salvos, nós não podemos afirmar quem são os salvos, já estavam escritos. E não somente isso, mas aqueles que ainda irão nascer. Pedro trabalha isso, que por causa da longanimidade de Deus, da Trindade, Ele ainda não consumou os séculos, Ele ainda não destruiu, Ele não aplicou ainda aquele juízo final, julgando as nações, porque ainda existe um número de justos, de eleitos para nascer. Se houver um justo, um eleito para nascer daqui a 3.000 anos, o Senhor, na sua longanimidade, vai suportar uma multidão de pecados por causa desse eleito que está escrito no livro da vida, que haverá de nascer daqui a 3.000 anos. Nós devemos nos regozijar nisso, nos regozijar em um Deus que é um Deus que se preocupa conosco, um Deus que, antes de trazer todas as coisas à existência, um Deus que, quando na Trindade, onde não havia tempo, era difícil de precisar que um tempo houve um pacto, porque como nós vamos precisar de um tempo na eternidade, mas em termos humanos, em algum momento, antes de criar todas as coisas, um Deus que criou pautado no seu pacto, pautado por amor dos eleitos do seu povo, um Deus que escreveu um livro antes de criar todas as coisas, e depois de criar todas as coisas, se revela a nós, demonstra o seu amor por nós e tem se comunicado conosco, nos chamando a viver com esperança e com fé, lembrando que existe um livro, o livro da vida, onde nosso nome está lá escrito. É o famoso já ainda não. Nós temos a certeza da nossa salvação e devemos então produzir bons frutos dessa certeza da salvação. Mas ainda que é certo a nossa salvação, da perspectiva divina, ainda não chegamos lá. Ainda temos um caminho a trilhar, um caminho aqui para glorificar a Deus, para viver de modo digno o Evangelho pelo qual nós fomos chamados. E é isso que o apóstolo Paulo tem trabalhado na Epístola aos Filipenses. É isso que ele vai trabalhar logo em seguida. É isso que ele vai trabalhar no próximo sermão, a partir do verso 8. Que aqueles que estão escritos no livro da vida, aqueles que foram chamados, aqueles que foram lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, devem viver de um modo diferente dos ímpios. Não devem viver nesse mundo como se não houvesse Deus. Como o apóstolo Paulo fala, isso é próprio daqueles que não têm Deus, que vivem sem Deus no mundo. Nós devemos viver de um modo diferente. E é por isso que o apóstolo Paulo, depois de até aqui
chamar essas duas mulheres à reconciliação, a Evódia e a Sintique, chamar o seu companheiro de julgo, auxiliar para que a unidade da igreja fosse restabelecida, afirmar uma perspectiva escatológica sobre o livro da vida, onde esses nomes lá estavam escritos. O apóstolo Paulo seguindo, lembramos, irmãos, aqui é uma perícope, mas o apóstolo Paulo está escrevendo dentro de uma perícope, dentro de uma carta, dentro de uma epístola. Ele tem escrito isso de uma maneira só, de forma didática, isso é dividido. Mas dentro do contexto, desde o capítulo 1, que o apóstolo Paulo tem novamente repetido: irmãos, alegrem-se no Senhor. Filipenses, vivam de modo digno. Filipenses, não achem de si mesmo além do que convém. Não vivam de modo a se vangloriar, mas sejam humildes. Não haja com partidarismo, buscando o seu próprio interesse e dividindo a igreja de Cristo. Cuidado com os falsos mestres que têm atacado vocês. Cuidado com aqueles que têm extrapolado, tendo além daquele evangelho pregado por nós, os apóstolos. E agora aqui, novamente, ele fala: alegrem-se. No verso 4, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. E esse imperativo é tão importante, esse chamado do apóstolo Paulo é tão importante, porque ele não fala somente alegrai-vos sempre no Senhor. Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A gente pode passar por esse texto, alegrai-vos sempre no Senhor, passar despercebido. O Senhor está nos chamando, o apóstolo Paulo tem nos chamado a viver de modo alegre, sem entender a profundidade disso. O que envolve, como eu disse, o apóstolo está chamando novamente dentro de um contexto, dentro de uma carta. E o apóstolo Paulo, nós vimos em Atos, na exposição de Atos, como ele sofreu por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, por causa do Evangelho. Ele foi açoitado, ele foi apedrejado e dado como morto, ele foi perseguido, ele foi açoitado na Macedônia, ele sofreu variáveis aflições no próprio corpo e também no seu espírito, como ele fala aqui, para que ele não viesse se vangloriar, o mensageiro de Satanás, que ele vai trabalhar ali a ideia do espinho da carne, onde a fraqueza do apóstolo Paulo, veja, não é uma questão apenas carnal, mas interna do apóstolo Paulo é trabalhado ali. Ele então demonstra que todo esse sofrimento tinha um propósito divino, que era para o apóstolo Paulo concluir: a mensagem de Deus é: a minha graça te basta. É na fraqueza que a graça de Deus é aperfeiçoada. Quando nós nos defrontamos com esse imperativo, o chamado para nós vivermos de modo alegre, existe um contexto e uma cena ampla. Isso envolve aqueles que foram chamados das trevas para a luz. Isso envolve aqueles que estavam caminhando a passos largos para uma condenação eterna, onde seriam pisados no lagar de Deus, espremidos eternamente, sofrendo, sendo afligidos, sem esperança e sem destruição, porque o sofrimento da alma seria eterno. É essa cena que nós devemos mirar quando o apóstolo Paulo fala para nós nos alegrarmos, porque aqueles que estavam caminhando para ter um destino eterno de sofrimento no inferno foram convertidos do seu caminho, e agora eles que estavam andando para o inferno agora andam de modo contrário, se aproximando cada vez mais do reino de Deus por causa da graça dele. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, assim como ele fala aos Filipenses, ele também fala a nós, palavras de Deus fala a nós hoje. Diante dessa verdade de salvação, a pergunta que nós fazemos é: por que nós não temos andado alegres no Senhor?
Nós sabemos que a própria palavra diz que há tempo para tudo, há tempo de sofrimento, há tempo de luto, de derramamento de choro, de lágrimas por uma situação. Mas isso nas Escrituras é sempre trabalhado como um modo momentâneo, temporário. E nós temos visto a Igreja de Cristo sendo marcada por angústia, sendo marcada não como um povo que carrega uma esperança, como o pastor Sam disse, que eles andam sem pisar. Ele utiliza a frase com os pés levantados, que é a expressão de Calvino, no sentido de que ao mesmo tempo que eles pisam, eles levantam, porque eles estão andando, não criando raízes aqui, mirando uma terra que não é a terra deles, mas é novo céu e nova terra. E é uma vida de peregrinação, porque o forasteiro e o peregrino são aqueles que têm como característica não pararem por muito tempo em determinado local. E quando o apóstolo Paulo fala para os filipenses e para nós sobre sempre se alegrar no Senhor, e ele repete isso, novamente vos digo, alegrai-vos. Nós não temos nos alegrado em Deus. Nós temos buscado alegria em muitas coisas, menos no Senhor. Nós temos buscado alegria na nossa família, que não é errado em si, mas não é alegria duradoura, eterna. Nós temos buscado alegria nas redes sociais, que na verdade não pode ser nem visto como alegria, só momentos de risos. Nós temos buscado alegria em diversos outros modos. E por que nós andamos angustiados? Por que nós continuamos acordando triste? É porque essas coisas não são fontes de alegria. Elas não podem dar a alegria que só Deus pode dar. É por isso que os crentes andam desanimados. É por isso que os crentes se portam como os ímpios se portam diante de um contexto político como o nosso. Nós temos um contexto político muito sensível e triste. E, infelizmente, nós como igreja não temos nos comportado de modo distinto dos ímpios. Aqueles que professam a fé em Cristo têm veiculado mensagens parecidas com aqueles que não confessam a fé em Cristo. Há desespero nas falas daqueles que falam que confiam no Senhor. Há desespero, a ansiedade. Meu Deus, aqui vai virar uma Venezuela. Meu Deus, isso aqui vai virar uma Argentina. Não é apenas um clamor legítimo. Não é uma súplica levantada ao Senhor, mas é um murmúrio que fica em si mesmo. E ao mesmo tempo que esses crentes, esses cristãos, eles levantam murmúrios de preocupações se aqui vai virar uma Venezuela ou se aqui vai virar uma Argentina, a arma deles, que deveria ser primeiro mais oração e mais devoção a Deus, porque somente Ele pode mudar o quadro. E sim, Ele usa seres humanos, Ele usa homens para isso. Nós temos, na verdade, angustiado o nosso coração, porque os meios humanos, os meios que nós achamos aqueles que são ideais, não têm sido aplicados. E muitas vezes tem cristãos defendendo sujar as próprias mãos, utilizando a própria força, porque não tem confiado no Senhor. Nós vimos na semana passada, o pastor Sam expôs aqui na devocional o livro de Abacuque. O profeta Abacuque expôs a sua preocupação diante da injustiça que o povo de Deus estava praticando. E veja, Deus não chama Abacuque a sujar as mãos para aplicar juízo no seu próprio povo, Ele levanta os caldeus para isso. O povo pagão que ia devastar o seu próprio povo para que eles se arrependessem dos seus maus juízos. Nós devemos nos alegrar em Deus, nós devemos confiar nele, fazer a nossa parte, aquilo que nós somos responsáveis em fazer, sim, sempre pautados na palavra, com certeza.
Mas o apóstolo Paulo, além de nos chamar a vivermos alegres e confiantes em Deus, ele vai trabalhar a partir do verso 5, algo que se encaixa completamente com o que nós estamos vivendo, é que seja a vossa moderação. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Será que nós temos agido de forma moderada nesses tempos? Será que nós temos realmente nos distinguidos, estamos sendo diferenciados dos ímpios? Porque aqueles que não têm Deus, eles agem de modo pragmático, eles agem como tolos que são, eles não agem regidos pela sabedoria que vem da palavra de Deus. Porque eles não têm Deus no mundo, eles não confiam em Deus. Essa é a grande questão. Temos realmente vivido de modo a confiar em Deus, ou aquilo que nós vemos tem nos assolado o nosso coração? Temos vivido por fé, como somos chamados a viver, aqueles que não são guiados pelo que vê, mas pelo que crê? Ou esse período, que é aquilo que nós estamos vendo, tem assolado os nossos corações e tem feito com que nós venhamos acordar desanimados, venhamos a olhar o futuro sem esperança? Que o Senhor venha revigorar as nossas forças e venha tocar nos nossos corações, para que nós, diante desse sofrimento e dessa angústia, venhamos a perceber que os meios humanos ainda, até hoje, depois de semanas após a eleição, de todas essas notícias, boas ou ruins, nosso coração não tem sido alimentado, não tem sido alegre, não tem sido revigorado com notícias inclusive boas. Porque nossa terra novamente não é aqui. Devemos lutar de acordo com a palavra de Deus, cumprindo seus preceitos aqui. Somos responsáveis por isso? Somos. Mas na palavra de Deus, com moderação, equilíbrio, não abrindo mão das características do fruto do Espírito, que é o domínio próprio, que é a temperança, que é o equilíbrio, que é a longanimidade. Será que nós temos sido longânimos? Será que nós temos amado aqueles que nós chamamos de esquerdistas? Ou nós realmente estamos sendo guiados como os ímpios, onde nós taxamos pessoas que não são dignas do Evangelho? Que o Senhor nos livre disso, em afirmar que qualquer homem, que qualquer mulher não seja digna de ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós ouvimos o Evangelho justamente não porque nós éramos dignos, pelo contrário, porque éramos indignos, porque não éramos sãos, mas éramos doentes. Então o Senhor nos chama a ter moderação a todos nós, a acalmar os nossos corações, a ter equilíbrio nas nossas perspectivas, a nos alimentarmos mais da palavra dele e das coisas do reino. Porque quanto mais nós consumimos coisas terrenas, quanto mais nós consumimos coisas que invocam ódio, mais nós seremos guiados por isso, e não por amor, e não pelo Evangelho. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, isso deve ser público. Nós devemos dar testemunho dessa moderação. Isso inclui todos os aspectos. A nossa vida em casa deve ser uma vida que expressa uma pessoa moderada, equilibrada. Nossas redes sociais devem demonstrar que nós somos crentes e pessoas moderadas, calmas, que seguem o conselho que está na palavra de Deus em Tiago, que nós não somos apressados em falar, mas antes ouvirmos, discernimos, e quando convém falamos, para edificação. Veja, o apóstolo Paulo não fala uma utopia, uma teoria, uma tese, alegrai-vos. Ele vem trabalhando questões práticas. Não adianta querer se alegrar no Senhor não vivendo uma vida moderada. Não adianta querer essa alegria que só o Senhor dá
vivendo longe dele. E o apóstolo Paulo diz, por que isso? Porque perto está o Senhor. Novamente, uma perspectiva escatológica. Paulo não está falando da onipresença de Deus. Ele está falando que nós devemos andar com moderação, andar como cristãos que somos, porque a vida do Senhor está perto. Seja mediante a nossa morte, onde nós estaremos com Ele, seja com a segunda vinda dele para julgar todas as coisas. O Senhor está perto. O Senhor está perto de nós. A chegada dele, o nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo está perto. Não venhamos a perder o nosso foco, o nosso alvo, que é a terra celestial, que é o Senhor Jesus Cristo, que tem nos aguardado no seu reino, por causa de questões passageiras. Nós não sabemos nem se estaremos vivos daqui a um mês. E muitas vezes nós temos perdido a tranquilidade, a paz, todas essas virtudes que vêm do Senhor por questões passageiras que têm afligido a nossa alma. E no mesmo contexto, o apóstolo Paulo fala que nós que devemos andar com moderação, porque está perto do Senhor, não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Muito pelo contrário. A ansiedade é a falta de contentamento e a falta de confiar em Deus. Nesse contexto que nós estamos vivendo, de crise política, nossos corações andam ansiosos porque nós não temos confiado que Deus vai guardar, vai nos guardar, vai nos proteger. Ou que essas coisas vão cooperar para o nosso bem de alguma forma, como nós não podemos enxergar isso. Então, ao invés que o apóstolo Paulo fala, ao invés de nós levarmos tudo isso ao conhecimento de Deus, como? Mediante orações e súplicas, com ações de graças, nós fazemos muito pelo contrário. Nós vivemos uma vida mais reclusa nas questões espirituais e temos confiado mais nos meios humanos. E não é à toa que a nossa alma vem desfalecendo. Porque ela precisa ser alimentada. Ela precisa do seu Criador. E Deus nos chama ao relacionamento com Ele. Ele nos criou para isso. Ele criou Adão e Eva, os nossos representantes, para que eles tivessem comunhão com Ele. O pecado perverteu essa relação. E nós não temos vivido justamente desse modo, orando diante desse caos, dessas notícias ruins. Nós não temos orado ao Senhor, suplicando a Ele misericórdia, suplicando a Ele calma no nosso coração. O tempo que nós podíamos estar investindo para que a nossa alma ficasse tranquila e calma, não sendo afligida pela ansiedade, lendo a palavra de Deus, nós estamos perdendo tempo vendo várias notícias de várias partes, de várias fontes, e nós temos ficado o dia inteiro consumindo isso. Somente isso. É grupo, é fulano de tal, é o possível militar, e um monte de mentiras envolvidas nisso, e nós entrando em desespero. Podíamos estar orando. Não estou falando que nós devemos estar desinformados. Existe um tempo na nossa vida que nós vamos nos informar. A questão é nós perdermos e sermos afligidos por um dia, 24 horas, consumindo somente essas coisas, de tal modo que a nossa confiança em Deus se dissipa. É como se Deus não existisse, é como se Deus não cuidasse de nós. E nós então vamos contra a palavra de Deus, porque Ele nos ensina em Eclesiastes que o homem não pode afirmar o que há de acontecer no futuro. E nós tomamos o lugar de Deus e afirmamos: aqui vai virar uma Venezuela, isso é certo. Acabou tudo. Não há mais esperança. Vamos comer cachorro. E a palavra fechada. O histórico do YouTube, de repente, nada a respeito do reino de Deus. Nenhuma pregação para revigorar a alma. Conversas com irmãos, política de novo,
não se fala numa política na perspectiva de que Deus pode mudar o rumo. Há um cuidado, irmãos. Nós não devemos nos conformar, sim. Nós devemos ter fome e sede de justiça, sim. Diante da impunidade devemos nos conformar, não. Mas existe um modo pelo qual nós não nos conformamos. Não é como os ímpios não se conformam. É como Cristo nos chama a não nos conformar. Ele diz que a Ele pertence a vingança. Eu punirei a cada um. Ele não chama a nós termos sentimento de vingança ou nos colocar como um vingador. Ele é o nosso vingador, porque somente Ele tem o juízo santo. Só Ele tem a punição santa. O nosso juízo, o nosso senso de justiça, ele é maculado pelo pecado, ele já está contaminado. É por isso que o Senhor não nos chama a aplicar a vingança. A Ele pertence a vingança. Ele que retribuirá o mal. Devemos nos alertar quanto a isso, porque de repente é muito certo que esse seja o motivo pelo qual nós temos acordado sem esperança aqui nessa terra. Temos acordado com uma tristeza profunda, como se não fôssemos aqueles que detêm, que são embaixadores de Cristo, como aqueles que estão aqui somente esperando o momento que serão chamados e entrarão no novos céus e nova terra, no paraíso, num lugar onde essas coisas não haverão de nos afligir mais. O livro de Hebreus, no capítulo 12, verso 1 ao 3, diz que, portanto, nós, os crentes também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para cá, olhando para o nosso tempo, olhando para políticos, olhando para questões humanas. Não é isso que está recomendado aqui. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para Cristo, está tudo um caos aqui, está tudo ruim, não há perspectiva de coisas boas. Oremos mais. Peçamos ao Senhor que Ele venha nos ajudar para que nós venhamos a conformar o nosso coração à vontade dele. A gente tem uma vontade, mas muitas vezes a nossa vontade não está de acordo com a vontade de Deus. Nós devemos orar pedindo ao Senhor que Ele age com misericórdia pela nossa nação. Devemos orar sim em orações imprecatórias para que Ele puna esses homens maus, esses homens que pervertem a justiça, esses homens corruptos, esses homens que perseguem, esses homens que agem como Deus. Nós pedimos que Ele se levante do seu trono, como vingador que é, jogue esses homens por terra e utilize eles como exemplo. Mas antes disso devemos pedir para que eles se arrependam, para que eles venham a crer no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o Evangelho também é para Alexandre de Moraes. O Evangelho de Jesus Cristo não... Alexandre de Moraes não está privado do Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo foi um perseguidor, consentiu com a morte de Estevão, arrastavam cristãos, homens e mulheres pela rua. E nós estamos aqui meditando e sendo alimentados pela epístola escrita por esse servo utilizado por Deus. Novamente, às vezes longe da palavra de Deus, longe do Espírito Santo, do alimento que vem dele, nós somos guiados não pelas coisas de Deus, mas baseados em ódio, em vingança, a tal ponto de acharmos que uma pessoa não é digna de ouvir o Evangelho ou de se arrepender. E a paz de Deus, o apóstolo está concluindo esse trecho, portanto, a paz de Deus,
que excede todo o entendimento, vos guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ele nos chamou a vivermos alegres sempre no Senhor. Ele nos mostrou como nós devemos viver com moderação, não ansiosos, mas confiantes em Deus, levando as nossas orações e súplicas a Ele. E então sim, assim nós vamos experimentar essa paz que excede todo entendimento. Não é apenas uma tese, não é apenas pedir ao Senhor: Deus, me alegre. O Deus que fala, que nos convoca a vivermos alegres, é um Deus que fala como nós devemos andar, o que nós devemos fazer para vivermos alegres. No próximo sermão será exposto o verso 8 ao 9, onde será demonstrado mais questões práticas de como se deve viver. Vamos a algumas aplicações breves, irmão, bem rápido. A primeira aplicação é, como foi enfatizado aqui, nós devemos nos alegrar, e nos alegrar no Senhor primariamente. O Senhor deve ser a nossa alegria. De maneira triste, essa não tem sido a realidade de muitos cristãos que têm buscado alegria em muitas coisas, menos no Senhor, não têm confiado em Deus e vivem angustiados e tristes. Mas há uma ordem da parte de Deus. Ele nos convoca a nos alegrar. Isso é bom. É uma ordem boa. É uma ordem que a nossa alma agradece. Em Salmos, capítulo 5, verso 11, o salmista diz: porém, alegrem-se todos que confiam em ti, exultem, se alegrem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Quando nós amamos o Senhor, nos alegramos nele, vivemos com moderação, vivemos de modo digno do seu santo evangelho, como ele nos chama a viver, nós então experimentamos a paz. E essa paz é uma paz profunda, não uma paz situacional. É uma paz que o apóstolo Paulo está trabalhando, que é a paz que ele teve sendo afligido e açoitado. É a paz que os apóstolos tiveram após serem afligidos, açoitados perante o Sinédrio, para que eles não pregassem mais o nome de Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, e eles saem se alegrando. Eles se reúnem nas casas, nas igrejas, se alegrando porque eles tinham sofrido na pele por causa do nome de Senhor Jesus Cristo. Eles se alegraram em meio aos açoites. Essa paz é profunda, por isso que ela excede todo o entendimento. Porque para a compreensão humana não é possível ter paz apanhando. Não é possível ter paz sendo chicoteado. Não é possível ter paz sem ter a certeza de que o nosso irmão não vai ser morto por causa da perseguição no dia seguinte. Humanamente é impossível. Mas a palavra de Deus, Deus diz que essa paz não é a paz que nós entendemos como paz. É uma paz muito superior, muito mais profunda, porque ela excede aquilo que nós entendemos como paz. É como se ela fosse inefável, como se ela não pudesse ser expressa por palavras, por significados humanos. Ela excede todo o entendimento. É nós nos alegrarmos, experimentarmos essa paz, é nós acordarmos com um sentimento profundo, com uma confiança em Deus, e vivermos aquele dia não sendo afligidos pelas notícias, mas realmente, como o salmista várias vezes nos chama a confiar naquele Deus que é o nosso braço forte, a esse Deus que é a nossa torre de vigia, que é a nossa fortaleza. O Salmo está cheio de mensagens, de reflexões, de meditações que nos chama a nos proteger na asa de Deus, nos esconder em seu esconderijo e nos acharmos ali protegidos nele. É assim que nós experimentamos a paz, pelos meios de graça, lendo a palavra, orando mais, conversando mais sobre o reino de Deus,
e assim lutando contra o pecado, porque o pecado tira a nossa paz, porque o pecado faz com que nós não nos alegremos no Senhor. Está envolvido, alegrar no Senhor é estar longe de uma vida de prática de pecado. E por último, nós vimos o exemplo de Evódia e de Sintique, e nós devemos lutar pela unidade. Vou pedir aos irmãos que abrem 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Peço aos irmãos todos que abrem 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 1. Aqui nós vamos ter um esbofeteamento da parte de Deus sobre como devemos agir em prol da unidade. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 1. Nós já vimos em Filipenses, no capítulo 2, tendo o exemplo de Cristo de humilhação, e que nós não devemos agir de modo faccioso ou por partidarismo, porque isso não é próprio daqueles que confessam o nome do Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios agora, o apóstolo Paulo vai trabalhar uma questão ainda mais prática em relação à unidade. Assim diz a palavra do Senhor: aventura-se alguns de vós tendo questão contra o outro, problemas contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos. Cristãos da época do apóstolo Paulo estavam tendo conflitos, estavam levando esses conflitos para serem julgados por ímpios e não julgados dentro da igreja. Esse é o contexto aqui. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante os incrédulos. O só existir, aqui é o só existir entre vós demandas, ou seja, problemas, já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano pela unidade, pelo reino de Deus? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. O apóstolo Paulo está nos ensinando, porque Jesus Cristo fez isso por nós. Ele sofreu dano pelos nossos pecados. Ele foi humilhado pelos nossos pecados. E muitas vezes nós, novamente, por causa do orgulho, nós trabalhamos hoje pela manhã e ontem no nosso encontro literário dos homens, novamente por causa do orgulho, por causa da vaidade, nós não queremos sofrer o mínimo de dano, o mínimo de injustiça. É mínimo comparado ao que Cristo, sendo Deus imaculado, sofreu por nós. Às vezes uma palavra ou palavras que o irmão solta, ou uma irmã profere, nós, ao invés de relevarmos isso em prol da unidade, ou buscarmos resolver isso em prol da unidade, nós buscamos, por impulso, quebrar a unidade, quebrar a comunhão. E quando nós agimos assim, como tolos, não como sábios, quando nós agimos buscando o nosso próprio interesse, não o interesse de Cristo, nós pecamos, e o pecado é muito sério, porque às vezes ele não é bem tratado, porque às vezes nós trabalhamos apenas como divergências. Mas quando há uma ruptura da comunhão entre membros do corpo de Cristo, as pessoas envolvidas e até aqueles que buscam ajudar e acabam piorando, têm lesionado o corpo de Cristo. Porque Cristo diz que ele não é pleno sem a sua igreja.
E ele diz que todos nós somos membros do corpo dele. E se 2 ou 3 não têm vivido de modo como ele diz, o corpo de Cristo tem sido lesionado. Nós temos ferido o corpo de Cristo. Nós não temos buscado sofrer a justiça, porque ele sofreu por nós, como aqueles que foram redimidos pelo teu sangue, pelo sangue dele, buscam também priorizar o corpo dele. Mas nosso coração é cheio de orgulho, cheio de vaidade. Nós não aceitamos palavras. Atitudes, nem precisa mencionar. Palavras nós não aceitamos, atitudes muito menos. Nós, com o coração orgulhoso, quebramos a comunhão. Proferimos palavras ofensivas. Não agimos com moderação, domínio próprio, mas agimos com palavras ofensivas. Por que orgulho e por que vaidade? Porque quando agimos assim, nós estamos nos colocando numa posição que nós não podemos praticar a mesma coisa. Quando eu não aceito uma injustiça, ou não aceito uma ofensa vinda de um irmão e busco resolver aquilo, eu estou me colocando numa posição, poxa, eu não posso sofrer isso. Falar assim comigo? Fazer isso comigo? A gente não para para pensar nisso. Mas é assim que a nossa mente pensa quando nós nos ofendemos, somos ofendidos. A gente se coloca numa posição superior e a gente fica remoendo aquilo. Por que aquela pessoa fez isso comigo? Por que ela falou assim comigo? Como ela agiu dessa maneira? Por que ela agiu dessa forma? Quem ela pensa que é? Quem ela pensa que é? Isso não é um sentimento que busca viver de modo a priorizar a unidade, não compartilharismo. Que o Senhor venha realmente falar aos nossos corações e venhamos perceber a verdade espiritual, que quando nós agimos contra a unidade, nós estamos agindo contra o corpo de Cristo. Então que Ele nos dê sabedoria para nós lidarmos com as situações que têm nos incomodado. Que nós possamos agir com sabedoria para resolver e não buscar a ruptura. Para resolver e não piorar no meio da fofoca. Para que nós não sejamos hipócritas. Devemos louvar, orar por meio de cânticos, hinos que falam a respeito da unidade. Como é bom, irmão, estar bem junto a Ti, junto lado a lado. Louvamos aqui, sem alguns irmãos estarem se falando. Hipocrisia da nossa parte. Eu não estou falando nem do ponto mais explícito. Às vezes a ruptura ocorre tacitamente. As duas partes tiveram perspectivas diferentes, um conflito ali, e elas implicitamente concordam e cada um vive no seu canto. Vamos viver aqui, fulano lá, eu cá. Que o Senhor nos ajude. Porque devemos viver de modo a glorificar o nome dele, a buscar a unidade, para que então tenhamos paz, a paz que excede todo entendimento. Amém? Vamos orar? Somos gratos a Ti, ó Deus. Obrigado pela atuação da palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que é atemporal, que ainda fala ao coração dos homens e continuará falando eternamente, porque a Tua palavra ela não volta atrás, Senhor. A Tua palavra ela não some, ela não se dissipa, mas ela permanece eternamente. Uma vez que o Senhor falou, Pai, tudo se cumprirá. Somos gratos a Ti por isso.
Somos gratos, Pai. Nos ajude, ó Deus, ajude a nós, pecadores, a vivermos confiados em Ti, Deus, a colocarmos o nosso coração em Ti, a nos refugiarmos, buscarmos refúgio, proteção do nosso coração em Ti, Deus, a nossa mente em Ti. Que possamos lutar pela unidade, que não venhamos buscar nosso próprio interesse, viver com vaidade ou com orgulho, mas que possamos realmente buscar o Teu interesse, Senhor. E sabemos que a Tua palavra nos ensina a viver em unidade, porque o Senhor morreu por todos nós, não por um, não por outro, não por B, não por C, mas todos. E o Senhor nos chama a nós sermos suporte uns dos outros, a ajudarmos os defeitos também uns aos outros. Nos ajude, Pai, a realmente não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas quando sermos tentados à ansiedade, à preocupação, realizarmos aquilo que o Senhor nos diz, elevarmos orações e súplicas a Ti, confiados que a paz que excede todo entendimento vem do Senhor, e que o Senhor tem cuidado de nós. Não somente cuidará, o Senhor tem cuidado de nós. E o fato de nós acordarmos todos os dias com fôlego, com pão em nossas mesas, é um grande anúncio de que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor não tem nos desamparado, apesar das nossas transgressões, apesar dos nossos pecados, apesar de nós não buscarmos o Senhor como convém, de nós vivemos uma vida muito aquém daquilo que nós deveríamos viver. Apesar disso, o Senhor continua cuidando de nós, o Senhor continua nos dando alimento, o Senhor continua fazendo com que nós tenhamos momentos de alegria, o Senhor continua utilizando irmãos, utilizando palavras, utilizando diversos meios para nos chamar ao arrependimento. E o Senhor tem nos disciplinado, o Senhor nos disciplina, ó Deus, como o livro de Hebreus diz, capítulo 12, porque o Senhor, como bom Pai que é, o Senhor nos admoesta, o Senhor utiliza irmãos, o Senhor utiliza o Teu Santo Espírito para nos disciplinar, para nos confrontar. E o Senhor fala no nosso ser, no nosso interior, o Teu Santo Espírito fala, nos confronta, utilizando a nossa consciência também. Que nós não estejamos fechados, ó Deus, à confrontação, Deus, da Tua palavra. Que nós não venhamos a olhar para o próximo e dizer que essa palavra foi para ele, mas foi para nós. O Teu Santo Espírito tem falado ao nosso coração. Nos admoesta, ó Deus, nos discipline, Senhor. Porque a disciplina é para o nosso bem. A disciplina é a expressão de um Pai que ama, de um Pai que quer o nosso bem. Somos gratos a Ti, Senhor, por isso. Nos ajude a viver de modo a glorificar o Teu santo nome, confiados sempre aqui em Ti. E aí sim nós vamos entender essa paz que excede todo entendimento, mas que é compreensível espiritualmente por nós, por causa do Teu Espírito, por causa da Tua palavra que comunica a nossa alma. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, Deus. Te pedimos tudo isso em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.